O termo mártir, num movimento literário que vai do Apocalipse de João até o martírio de Policarpo, se tornou um termo cristão usado para descrever aquele que sofria e morria por causa de sua fé. As igrejas olharam para o exemplo dos macabeus e se inspiraram naquele modelo de coragem diante da perseguição religiosa. Olharam também para Jesus e o viram não apenas como o primogênito dos mortos, como Paulo descreveu em 1 Coríntios 15, 20, mas como a primícia dos mártires. Jesus foi o primeiro mártir para que seus discípulos o acompanhassem. Mas será que o Império Romano tinha a mesma perspectiva sobre os cristãos? Inácio e Policarpo se tornaram mártires para o cristianismo, mas como é que a sociedade romana via estes dois casos? Os magistrados romanos, em linhas gerais, os viam não como mártires, mas como criminosos. Vejamos, a correspondência de Plínio, o jovem, governador da província romana da Bitínia e Ponto, ali pertinho da Ásia, com o imperador Trajano em meados de 117, pode esclarecer a forma como se davam as mortes de cristãos num período muito próximo da produção do Apocalipse de João e numa província vizinha das igrejas para as quais João escreveu. Plínio registrou para o imperador a procura de amparo legal ou mesmo orientação a respeito de alguns procedimentos judiciais. Não havia ainda clareza na forma de conduzir os processos contra aqueles que Plínio já chama em suas cartas de cristãos. A situação também é nova para o governador. Até há pouco tempo, o movimento de Jesus era entendido como parte do judaísmo, religião essa que os romanos conheciam muito bem desde que assumiram o controle da Palestina em 63 a.C. Além disso, existiam igrejas e sinagogas judaicas em quase todas as cidades do Império Romano. Os seguidores de Jesus viviam sob a sombra do judaísmo e os conflitos entre a igreja e sinagoga eram entendidos como distúrbios internos. Mas no tempo de Plínio, o império já discerne com clareza as duas expressões de fé. O movimento de Jesus, mesmo tendo saído do judaísmo, agora não é mais visto como judaísmo. Plínio reconhece a presença de uma nova religião ali na sua província. Não se sabe ao certo como, mas logo se tornou recorrente a presença de cristãos no seu tribunal. Na sua correspondência, Plínio informa que aqueles que confirmavam a participação no cristianismo eram condenados à morte. Os demais eram soltos. O governador, entretanto, não tinha convicção quanto ao acerto do procedimento. Foi com esta questão que sua carta foi dirigida ao imperador Trajano, cuja resposta indica elementos curiosos da política romana contra os cristãos neste período. Trajano informa que o processo deveria ser seguido como Plínio já estava fazendo, mas acrescentou duas coisas que deveriam ser evitadas. Primeiramente, não era preciso gastar tempo ou recurso do império para procurar cristãos. Eles seriam julgados apenas se fossem acusados de alguma coisa. Em segundo lugar, a acusação não poderia ser anônima. Assim, a correspondência de Trajano e Plínio ilustra o julgamento e a condenação dos cristãos na região de João, de Policarpo e de Inácio, bem como nas diversas províncias do Império, pelo menos até as grandes perseguições de Décio e Diocleciano da segunda metade do século III para frente. Não havia esforços concretos do Império na direção de acabar com o cristianismo. Mesmo Plínio tendo escrito que ele, abre aspas, ainda podia ser contido e vencido, fecha aspas. Manifestavam-se de vez em quando surtos de perseguição, normalmente restritos a alguma província, que desapareceriam pouco depois, fazendo com que não se justificasse, nos termos do imperador Trajano, uma regra dura e inflexível de aplicação universal. As já mencionadas cartas de Inácio indicam que, apesar do bispo ser um prisioneiro romano e estar sendo levado a Roma para julgamento, ele conversava regularmente com os membros das igrejas por onde ele passava. Estes membros não estavam escondidos em cavernas ou grutas. Na verdade, viviam suas vidas normalmente. Inácio descreveu vários colóquios entre ele e os líderes locais por onde ele passava. As visitas de cristãos a outros cristãos presos enquanto aguardavam a morte é uma forte evidência de que, mesmo que um bispo viesse a ser preso, outros bispos poderiam visitá-lo e assistir à sua morte. O mesmo fenômeno apareceu num outro documento conhecido como Martírio de Perpétua. Os membros da igreja foram visitá-la na prisão
e até tentavam convencê-la a desistir de sua postura diante da morte, porque tinha um filho e deveria, por amor àquela criança, atender ao pedido dos acusadores. O que se pedia em casos como este? Que se fizesse um sacrifício aos deuses de Roma ou aos deuses locais. Eventualmente isto acontecia, como no caso de uma figura chamada Quinto, mencionada pelo autor do Martírio de Policarpo, que ficou com medo das feras, amaldiçoou a Cristo, sacrificou aos deuses romanos e voltou para casa. É importante destacar, entretanto, que o pedido que os parentes e amigos fizeram para Perpétua tinha relação com o fato de que ela era mãe de uma criança pequena. Dos demais cristãos, entretanto, esperava-se que eles resistissem até a morte. Como explicar esta posição? A explicação está no fato de que o martírio acabou virando, nesta fase da história da igreja, o caminho mais digno diante de uma situação de perseguição social. Se o cristão quisesse sobreviver, ele teria que abandonar Jesus. Se ele quisesse ser fiel a Jesus, ele teria que morrer. Entre abandonar Jesus e morrer, a maioria escolhia a morte. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, comente aí embaixo e compartilhe com alguém que você acha que possa se interessar por esta mesma temática. Até a próxima, se Deus quiser.